Eu venho do Rio Grande do Sul, um estado muito cinéfilo, né? O primeiro cineclube brasileiro existe até hoje, está lá, né? O cineclube mais antigo do Brasil está no Rio Grande do Sul, então é um estado que tem um ambiente muito cinefílico. Então eu entrei no cinema pela cinefilia, por gostar de ver filmes. A passagem disso para escrever sobre filmes foi um pouco mais demorada e eu até demorei um pouco para me considerar crítica de cinema. Eu fazia um comentário sobre cinema numa rádio, fiz durante 5 anos e quando chamavam para algum festival, alguma coisa, e ali vinha o crédito, crítica de cinema, eu dizia, não, eu sou comentarista de cinema. Então demorou um pouco para eu assumir isso, né? E foi só com a formação mesmo, um pouco autodidata em cinema, porque eu não fiz curso de cinema, eu fiz jornalismo, mas a partir de uma formação é que eu fui me sentindo mais à vontade para me denominar, né, aceitar a denominação de crítica de cinema. E depois eu passei a escrever regularmente para alguns lugares e tal, e há 15 anos eu escrevo na Teorema, que é a publicação impressa de lá, e escrevo para outros lugares, faço curadoria, enfim, né, dou aula de crítica de cinema na universidade, e isso hoje, claro, é uma coisa muito normal. Depois veio também a necessidade, foi como que uma demanda mesmo, de se criar uma entidade representativa dos críticos do Rio Grande do Sul. Então eu mobilizei ali os amigos e tal, e fui a primeira presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS. Depois, um pouco na carona disso, lá em Gramado mesmo, começaram as primeiras conversas para se criar uma Associação Brasileira de Críticos de Cinema, porque não existia, até então não existia. Então é nesse meio que eu estou inserida. A inquietação de ter um número X ou Y de mulheres, ela é muito mais recente. Eu acho que eu passei a maior parte do tempo me preocupando em organizar os críticos que haviam, né? Eu tive uma coluna num jornal muito masculino, que era a Gazeta Mercantil, tinha uma coluna semanal, eu era a única mulher que escrevia sobre cinema, e naquele momento eu acho que eu era a única mulher que escrevia sobre cinema num veículo impresso no Rio Grande do Sul, porque naquela época não tinha internet, não tinha os blogs, e eu vejo com muito otimismo até esse surgimento de críticas que têm a sua atividade nos blogs, na internet, porque se por um lado a gente vê que existe um amadorismo, né? Não até no sentido pejorativo, mas uma coisa amadora mesmo, de escrever sobre cinema, porque tu abre teu blog, tu escreve sem ninguém te dar nenhuma orientação, e aí tu chama de crítica de cinema aquilo, ok, né? Se existe isso, existe também um lado muito positivo, que é o do espaço mesmo, da possibilidade de tu concretamente se informar sobre cinema e escrever sobre cinema. Tu cria o teu espaço, tu não depende mais de uma coluna, de um jornal que tu é convidada para escrever por um editor. As coisas eram muito mais difíceis, hoje são mais fáceis, né? O Elviras, eu acho que ele tem, mesmo assim, nesse ambiente de facilidade, ele tem uma importância grande, porque muitas meninas assim, 20 e poucos anos, né, elas escrevem sobre cinema, querem se inserir nesse ambiente e que elas acham muito masculino, que elas acham que elas não são muito bem-vindas, que elas se sentem deslocadas e algumas até, eu acho que tem problemas de formação mesmo. Tu vai ler um texto, né, e é um texto frágil. Está cheio de homens escrevendo um texto frágil também, mas nós estamos falando das meninas agora. E aí o Elviras pode ajudar nisso, nesse empurrão que pressupõe também uma formação. A gente também quer ajudar na formação dessas meninas. Eu acho que os festivais, assim como vários outros segmentos da sociedade, estão acordando agora para isso, né? Tá todo mundo meio que tomando consciência
alguns segmentos com uma resistência muito maior, não enxergam um problema, acham que, mas peraí, os espaços não estão fechados para as mulheres, tem que ser uma questão meritória, se elas escrevem bem, elas vão ter garantidos esse espaço. A gente sabe que não é bem assim. Então, um pouco a gente precisa mostrar, empurrar um pouco a porta, né, dizer, olha, cabe aos festivais que tem uma importância tão grande no Brasil, porque eles são, às vezes, a porta de entrada mesmo para que as pessoas tenham acesso aos filmes, né? Então, os festivais de cinema no Brasil têm um papel muito importante e cabe a eles também abrir na sua programação espaço para esse tipo de debate. Alguns já fazem, já se movimentam um pouco mais. Eu acho que Tiradentes, em especial, já que a gente está aqui agora, é a primeira vez que eu venho a esse festival, eu circulo bastante, mas esse festival é o primeiro que eu venho, mas sempre acompanhei muito, sei do pioneirismo, do quanto ele representa na vanguarda do cinema brasileiro. E eu acho que ele está saindo na frente nesse sentido também. Outros festivais também estão levando esses debates, mas eu acho que de uma maneira ainda muito menor, muito pequena, muito quase invisível. Aqui, tu olha para a programação, tu enxerga a preocupação. Então, essa mesa da Viras, ela está inserida num pensamento curatorial, que envolve filmes, que envolve as mesas de discussão, que envolve o número de mulheres que estão sendo convidadas. Não é perfeito, né? Pode reclamar aqui e dali, mas eu acho que a gente deve reconhecer que Tiradentes está fazendo a sua parte, né, nesse cenário. É complicado falar de uma maneira genérica, assim, porque cada festival tem o seu perfil, a sua identidade, tem os seus curadores, né, que querem isso ou aquilo para dar visibilidade para o seu festival. A gente tem que pensar e tentar enxergar os filmes que estão sendo inscritos. É a partir dos inscritos é que a gente vai ver se as curadorias estão conseguindo enxergar valor, né, nesses filmes de mulheres, de negros e tal. Então, eu não sei, eu teria que e é isso que a gente está tentando levantar no Elviras, né? Fazer um levantamento sobre o número de inscritos, quem são, que filmes são esses e efetivamente, digamos, muito fácil perceber, né, como é que se trabalha com isso. Tu tem 600 curtas inscritos, um festival como esse aqui. Quantos são dirigidos por mulheres? Quantos são dirigidos por negros? E aí tu vai ver os filmes selecionados, eles precisam minimamente corresponder a isso, porque se tiver de 500 inscritos, 300 dirigidos por mulheres, não pode ter um percentual que fuja muito desse percentual inscrito, entendeu? Se tiver, é porque, bom, aí temos um problema. Ou na chamada qualidade dos filmes, ou na chamada capacidade da curadoria enxergar esse mundo, enxergar as mulheres. Eu acho que alguns curadores com pensamentos mais retrógrados, mais conservadores, ainda não estão se dando conta, mas aos poucos, eu sou otimista, né? Eu acho que aos poucos as pessoas elas vão se dando conta. E se não se derem, elas vão perder o trem da história. Os festivais vão perder a sua importância se não se abrirem para isso. Festival de Clube do Bolinha, não dá, né? E as mulheres precisam estar organizadas para mostrar. Olha aqui, ó. Essa mesa está com 5 homens e uma mulher. Por quê? Onde é que, né? Eventualmente tu tem uma explicação ali, né? Mas no geral não se tem explicação satisfatória sobre essas formações, né? Mas eu dou aula há 10 anos, estou na Universidade Federal de Pelotas há 8. Não, eu estou dando aula há 11 anos, mas eu vejo assim, a cada ano a situação indo mais para esse lado, mas numa cobrança muito dos alunos mesmo. Eu não tenho o menor problema em admitir que eu fui acordada, né, nos últimos tempos mais pelos alunos do que pelos meus colegas professores em relação a esses problemas de participação. Eu tenho meio que uma militância, uma preferência em termos acadêmicos a trabalhar com cinematografias periféricas.
Acho isso super importante, né? Por várias razões. E então eu sempre me ocupo muito com isso. A representação e a representatividade de mulheres nas escolhas dos filmes que eu mostro em aula, tudo não é uma preocupação maior. A minha preocupação maior é na cinematografia periférica. Dentro da periférica, que eu fico encaixando aí os olhares das mulheres diretoras. E a gente tem em países como Turquia e tal, Tunísia, enfim, né, alguns países até de uma tradição religiosa, machista, né? A gente tem cinematografias muito levadas por homens. Então eu tento enxergar, além de tu ir para a periferia do cinema, dentro dessa periferia, o que é periférico ali dentro. Né? Então eu tento puxar, e não sou só eu estou sintonizada, eu acho que com algumas curadorias de alguns festivais, na Europa principalmente, que estão preocupados com isso. Então a gente tenta trazer isso para dentro da universidade. Nem todos os professores estão ligados nisso, alguns têm uma visão muito tecnicista até da coisa, né? Um professor de fotografia, ele só pensa ali naquelas coisas, né, de enquadramento e só traz exemplos de filmes feitos por homens. Ele ainda não passa pela cabeça dele que ele poderia também trazer exemplos, poucos ainda, né? No caso da fotografia, filmes de mulheres, mas eu acho que as pessoas estão acordando, então, e vai acontecer. É bem a resposta que eu dei ali na mesa, né, provocada por alguém ali da plateia, trazendo o exemplo lá da nossa universidade, em que isso é hoje uma questão importante. Está havendo conflitos, né, das meninas trazerem para o colegiado dificuldades de relacionamento com os meninos, né, e a gente tem que ajudar, né, dar suporte para essas meninas batalharem pelo seu espaço. Não é uma coisa que o professor também vai decidir, olha, nesse filme aqui nós vamos dar a direção para uma mulher porque precisamos ter cotas aqui. A gente não vai trabalhar com isso, mas trabalhar, que eu digo, é na promoção de uma autoestima, para começar, né, dessas mulheres, e de uma formação, e de uma psicologia, de uma cabeça capaz de ir para o enfrentamento mesmo. Se a menina tem uma ideia para um filme que está batendo de frente com o menino, ele quer ser o diretor da ideia que foi dela, enfim, ela tem que argumentar e tem que fazer isso da maneira mais racional possível e menos passional, né? E comprovar, demonstrar por que ela é mais capacitada para a direção daquele filme X. Então, acho que os professores precisam, sim, estar atentos ao que está acontecendo e ajudar, né? Mas os conflitos, eles são naturais, porque também tem a questão do espaço, né? Os meninos foram educados a terem os seus espaços e a brigarem por esses espaços, às vezes de maneira assim não muito ética até, não importa como, berrando, né? Eu usei uma outra imagem, né, lá na mesa, não vou usar aqui contigo, mas tipo de demonstração de poder, né, dos meninos, que para eles é muito cultural, vem da família, esse tipo de briga, né? E as meninas precisam aprender a lidar com isso. Dos editais que eu participei, já como o edital de roteiro da Petrobras, havia já por parte do patrocinador, no caso da Petrobras, a preocupação de uma distribuição mais equânime, regionalmente falando, para que não concentrasse, né, na região sul. Então, tinha uma série de pontuações lá que melhoravam um pouco, né, a questão dos roteiros inscritos em estados mais periféricos, ok. Mas tinha algo que pontuava sempre, acima de qualquer coisa, que era a qualidade do roteiro, né? E a qualidade do projeto em si. Então a gente sempre cai na questão meritória. Se tu convida para as comissões desses editais pessoas que claramente já têm uma preocupação com isso, acho que sim vai ter um olhar mais sensível. Peraí, o que eu estou chamando, por que eu estou escolhendo esse roteiro aqui?
É porque ele é bom? O que é bom? E aí tu vai indo, né? Porque tem um grau, às vezes, de subjetividade muito grande, né? E é complicado, mas ao mesmo tempo é muito debatido nessas comissões. Os editais, normalmente, eles têm etapas, né? A etapa da leitura, da coisa mais individual e depois vai para a discussão. Então, por isso é importante que na formação das comissões, dos editais, assim como na formação das curadorias, tu tenha um grupo heterogêneo que de alguma maneira represente a própria sociedade. Então, tu não pode botar só homem, tu não pode botar só mulher. Ou se pensar em questão do LGBT lá, não pode botar só gay, aí começa a complicar mais, né? Mas, em primeiro lugar, nesses editais de produção de filme, a desregionalização é importante, depois a questão de gênero é importante, não pode escolher só projetos de homens, porque senão sempre vai estar reproduzindo aquilo ali o tempo todo. Então é o olhar da pessoa ali um pouco mais sensível, assim, mas espera aí, vou prestar um pouco mais de atenção nessa mulher, porque tu não está fazendo uma cota com isso, mas tu está garantindo que ela vai ser vista, que ela não vai ficar invisível. A gente tem uma discussão, uma demanda muito urgente no Brasil, porque ela representa uma distorção histórica muito grande, que é a do negro. Eu já tive muitas dúvidas em relação a cotas para entrada de estudantes, né? Até partindo de alguns negros militantes, tal, que são contra as cotas, né? Mas hoje eu posso dizer com segurança que eu sou absolutamente favorável às cotas. Claro, as cotas sociais ali, sujeito que não tem como pagar, tranquilo, mas a cota de negro também. Porque eu vejo que, graças a elas, eu estou vendo negros na sala de aula, eu não via. Parece que é preciso, então, realmente ter essa cota para que a sala de aula represente um pouco mais a sociedade. Se na nossa sociedade um percentual grande é de negros, por que a sala de aula não tem? O negro não quer fazer cinema? Claro que quer. E agora a gente está vendo aos poucos, é um numa turma, é dois na outra, é pouco ainda, mas é um começo, então eu sou realmente favorável. Não só na universidade, mas em editais, por exemplo? Aí eu acho mais complicado, mas eu acho que pode se discutir algum formato, né? Mas eu acho que se a base que está na formação, né, permitir que tu tenha um número maior de negros produzindo cinema, não vai ser necessário na etapa posterior, que é quando ele já está concorrendo a editais, ele precisar ter a cota, porque ele já está num número melhor, numericamente falando mesmo, melhor, para disputar no meritório da qualidade. Então, por isso eu penso muito estrategicamente que a educação, que a formação, no caso dos cursos de cinema, atente para isso.